Chegou, Rê! Boa noite! Oi! Tudo bem, Rê? Como é que você tá? Tudo ótimo, graças a Deus. Deixa eu ajeitar Que aqui um bom! pouco. Rayane já tá dormindo? Tá, né, amor? Tá, ótimo. Tá. Então, tudo tem que funcionar bem. A Rayane tem que Sempre. dormir, a internet tem que funcionar. Vai dar tudo certo. Bom, Vai. primeiro eu queria apresentar você, depois que você estivesse aqui com a gente. Eu estou tendo uma alegria muito grande de poder ouvir essa noite você e todos os feitos de Deus na tua vida, Regiane. Queria apresentar a Regiane Rocha Grossi, agora, né, senhora Grossi. E a Regiane é nossa querida amiga, hoje eu posso te chamar de amiga mesmo, porque caminhamos junto há muito tempo, e é uma ovelha querida também da nossa igreja. Vivemos, acho que quase metade da minha vida, né? Eu tenho 55, você também está por aí, depois você vai contar um pouquinho, juntas, né? Na mesma comunidade. Eu acho que já vai fazer aproximadamente uns 20 anos, né, Rê, que nós caminhamos juntas. 22. E 22, olha lá, gente, 22 é praticamente mesmo quase metade da nossa história. E eu queria que você hoje fosse tremendamente, você vai ser usada por Deus para ministrar todas essas pessoas que estão aí do outro lado, né? Eu sei que nós oramos para que pessoas, através do teu testemunho, pudessem ser edificadas. E além da edificação, que é uma coisa que faz muito bem para a nossa alma, que desperta a nossa fé, eu sei que você carrega uma unção. Você tem autoridade espiritual, porque além de tudo, além de amiga, ovelha, você é uma líder espiritual, uma mulher de Deus. E eu queria, assim, que hoje você contasse toda a tua história de vida. Em uma hora, a tua história de vida, claro, um testemunho que eu creio que Deus vai fazer aí, toda essa seleção dos melhores momentos, né? Ele vai te ajudar e contar um pouquinho da nossa história, da sua história, para você glorificar através da sua vida o nome de Jesus. É para isso que nós estamos aqui. Eu queria muito fazer um louvor, Rê, como eu tinha falado, né, que eu tinha escolhido aquele louvor, mas eu fiquei com medo de que eu puxasse o som e baixasse a conexão. As meninas falaram, mãe, se você puxar mais um equipamento com louvor, não vai ficar legal. Então, eu ia colocar um louvor que é o Pai Nosso, aquela Pai Nosso no céu. Mas minha cliente nós vamos pôr Brenda. um louvor, mas nós vamos fazer uma oração, tá bom? Eu vou fazer uma oração consagrando essa noite ao Senhor, o teu testemunho, a tua história. E então eu queria, Senhor Jesus, iniciar essa noite entregando ao Senhor este momento, tudo que a Regiane vai falar, tudo que vai ser dito aqui, todas as coisas que vão acontecer durante esse nosso encontro entre nós e todas essas pessoas que estão nos vendo através dessa live. Consagramos tudo ao Senhor. Cada palavra que sair da boca da Regiane seja selecionada pelo Senhor, que o Senhor a abençoe poderosamente. Como eu mesma disse nessa hora, Pai, eu creio que a Regiane tem autoridade, não só para compartilhar conosco uma história linda, mas autoridade para ministrar as vidas que estão aí do outro lado, para receberem dessa conquista que ela realizou em fé ao longo da caminhada contigo, Pai, em nome de Jesus. Eu quero abençoar cada vida que está conosco nessa noite, com a paz de Cristo, com a soberana e doce companhia do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Então, Rê, pode começar a contar um pouquinho a sua história. Eu acho que você está com o som baixinho. Vamos ver se o som tá bom. Deixa eu trazer mais para perto. Tá melhor assim? Melhorou? Tá sim, tá Melhorou? bom. Tá ótimo. Vamos lá. Vamos lá. Shalom a todos, né? Bem-vindos. Espero que esse testemunho venha tocar o seu coração. De repente, você vai contar esse testemunho também para alguém
que vai sentir que algo pode ser melhor do que o momento que a gente está vivendo, que às vezes a gente não vê uma luz, não é? E o testemunho vem trazer essa luz no fundo do poço aí para você ver que também tem jeito para a sua vida, amém? Amém. Bom, minha vida sempre foi muito simples, mas nunca nos faltou nada, né? Meus pais, uma família formada, eu e minha irmã. E até hoje eu ouço, né, os comentários, seu pai tratava você como uma princesa, né? E aí a gente caminhando bem, na humildade, né? Nasci morando num cômodo de cozinha, como se dizia antigamente, mas, como eu falei, nada nos faltava. Até que a gente começou, né? Nós mudamos para uma casa própria, uma casa mais confortável, inclusive, porém meu pai caiu no vício do alcoolismo, né? Isso no começo parecia leve, mas ele foi tomando uma proporção. E meu pai, ele tinha um emprego muito bom, ele era um dos contadores, né, do Grupo Votorantim. Eu lembro até hoje do dia que ele levou eu, minha mãe e a minha irmã lá, a gente conversou exatamente com o presidente da empresa, o senhor Hermílio, né? Hermílio de Moraes. Uhum. E só que com o vício ele começou a ter muitas faltas injustificadas. Eu lembro que ele ficava deitado e de ressaca, né? E a minha mãe, esgotadas as possibilidades, ela mandava eu e minha irmã ir lá tirar ele da cama e ele não levantava. Que idade você tinha, Rê, essa época? Eu tinha aí uns 10 anos. Tinha Uau. aí uns 10 anos, né? A gente vivia esse quadro dentro de casa, até quando ele foi mandado embora da empresa. E as coisas, obviamente, só pioraram. A minha mãe, sem instrução, ela foi trabalhar de servente escolar, né? Mas em tudo que eu vou contando da minha vida, eu vi a mão de Deus, né? Uhum. Eu não sei se a minha professora de inglês do ginásio ela está online, mas eu mandei o convite para todo mundo. E ela, como a minha mãe era servente, ela buscou a minha mãe na escola e falou para ela assim, olha, eu não sei o que a Regiane vai ser quando crescer, mas eu vou falar uma coisa para a senhora, invista nela para ela aprender inglês. Ela está se destacando na escola. E minha mãe pediu para ela mesma indicar alguma escola e com todo o seu sacrifício. Ela saiu de cena. Pronto, vamos lá. Ela saiu, agora eu vou chamar ela de novo. Só um minutinho, pessoal. Vai dar tudo certo. Ela deve estar entrando novamente. Vamos lá. Regiane Rocha está aqui conosco. Grossi, detalhe. Nem precisei sair, ela vai entrar novamente. Ótimo, Rê, voltou. Então, essa sua professora, já usada por Deus, eu creio, naquela época, falou, coloca a Regiane numa escola de inglês porque ela parece que já tem uma aptidão. Uhum. Exatamente. E aí, minha mãe fez isso com todo sacrifício. Ela trabalhava das 6 da manhã às 2 da tarde. Às 2 horas ela ia fazer faxina em lojas, que ela foi atrás pedindo para fazer faxina para ter dinheiro. E ela manteve a gente por um bom tempo. Depois meu pai saiu um pouco do vício. A gente levou ele no Alcoólatras Anônimos e ele arrumou outros empregos, mas obviamente não no patamar que ele tinha na Votorantim, né? Uhum. E aí eu já fui crescendo nisso, com 13 anos. Para você ver, né? Isso também tem que despertar nas pessoas, né? Eu fui sempre, hoje eu analisando, olhando para trás, eu sou uma pessoa assim que eu sempre não aceitei não como resposta. Se tem um problema, vamos resolver. Sim. Entendeu? Não dá por esse lado, vamos por outro, né? E aí vendo, eu lembro que quando criança eu falei, mãe, por que todo dia a gente come arroz e ovo? Uau! Eu passei isso. E ela falou, porque a mãe não tem dinheiro para comprar outra coisa.
E aí eu vi que era hora de eu fazer alguma coisa. Eu tinha 13 anos. E aí eu comecei... Parece engraçado, mas eu fui fazer um curso, você que está aí do outro lado, não dê risada, de datilografia. De datilografia, ótimo. Naquele momento seria as nossas... Era o must. A tecnologia da época. E aí eu lembro que eu caminhava uns 3 ou 4 quilômetros para chegar lá, para não gastar o dinheiro da condução, que eu sabia que ia fazer falta para minha mãe. Mas se fosse 3 ou 4 quilômetros em linha reta, era fácil, mas era uma descida e uma ladeira que só Jesus me... Igual aquilo, só o Monte Sinai, entendeu? Você já subiu várias vezes, porque tudo isso mudou muito, né? Então, eu chegava em casa, eu lembro, vermelha, feito um peru, de tanto que eu andava, né? Uau! Mas a minha mãe deixava o dinheiro da condução, mas eu não pegava, eu queria economizar aquele valor. Gente, 145 já? É o tanto que você é querida e o tanto que Deus quer te usar essa noite. Se prepara, muita gente vai chegar ainda. Avisem suas amigas, familiares. Vamos lá. Aí eu comecei a trabalhar no escritório, nem cheguei a terminar o curso de datilografia. Fui com a minha mãe numa consulta médica e dentro do elevador ela perguntou para a sensorista, naquela época tinha sensorista, se tinha algum escritório precisando de uma auxiliar. E assim eu comecei a trabalhar naquele prédio do médico que ela foi. E a gente começou começou dessa forma, de uma maneira simples e tal, até um dia que eu cheguei do trabalho e eu estranhei, minha irmã não estava em casa, meu pai não estava em casa, e eu vim, dali a pouco eles chegaram, minha mãe e minha irmã chegaram, e me deram a notícia que houve uma discussão dentro de casa, minha mãe estava fervendo água para fazer o café, e nessa discussão ela jogou a água quente no meu pai, ele foi hospitalizado, ficou lá alguns dias. Isso para mim foi um choque, imagina uma criança, né, 14, 15 anos, se deparar com isso, depois ver ele chegar cheio de feridas e o tratamento, e minha mãe arrependida, e toda aquela situação, né? E aí... E nessa época eu já estava, lógico, nas paquerinhas e tal, e com 15, 16 anos, arrumava namoradinha, ficava 2, 3 meses e terminava, e eu não sabia por quê, e eu queria aquele carinho, né? Porque trabalhava durante o dia, fazia faculdade à noite, aí já estava na faculdade com 17 anos, fazia o meu curso de inglês, eu fui até o final, foram 5 anos. No sábado eu fazia, quando eu comecei a estudar à noite. Então, assim, era uma carga. E de tarde ainda ia fazer balé, jazz. Meu Deus! Não, eu era super... Estou cansada só de ouvir o teu pique. Naquela época, imagina naquela ladeira, a rotina. Super... Vamos lá, né? Você sempre foi assim, né? Não, muito esforçada, sempre, né? Hoje eu falo, o esforço é outro, mas não parou o esforço, e vamos lá, né? E aí, o que aconteceu? Você vê que nessa época de ginásio e tudo, eu me destacava sempre assim, eu não me contentava com o médio, eu queria o máximo, né? Então, eu tenho medalha de ouro de vôlei, eu fui campeã da, hoje famosa, Olimpíadas da Matemática, fui uma das campeãs, recebi um prêmio pelo estado de São Paulo. Então, assim, sempre eu queria o máximo, sempre eu queria o máximo, né? Sim. E até que eu me envolvi, né? Os namoros não davam certo e eu acabei me envolvendo com uma pessoa, isso eu já tinha 22 anos, e um homem que me tratava bem, que... né, prometia muita coisa, e nesse relacionamento eu virei uma ele era mais velho que você? Muito mais velho? Ele tinha 14 anos a mais do que eu, só que ele não aparentava, né? Ele tinha uma presença muito boa. E a gente cai nisso por uma carência afetiva. Então,
Hoje eu vejo assim quanto é importante a gente fazer uma leitura do que está acontecendo, né? Naquela época não tinha essa maturidade, obviamente. E eu me envolvi nisso, e nesse relacionamento eu me tornei literalmente escrava, porque eu não queria mais aquilo para mim, aquilo já estava me fazendo mal, a gente começou a ter muitas discussões, inclusive no final foi agressão física, né? A ponto de eu aproveitar isso, que eu tinha marcas no meu corpo, eu falei que se não terminasse aquilo naquele momento, eu denunciaria na delegacia, e foi aí que eu consegui terminar esse relacionamento. Agora, veja bem, quem era apaixonada, porque quem sabe a diferença entre paixão e amor, né? Hoje eu sei que eu era uma apaixonada. Você tomar a decisão de terminar o relacionamento é muito difícil. E foi nesse momento que eu caí, assim, eu já estava morando sozinha por uma necessidade. Minha mãe estava morando perto do trabalho dela. Eu tinha uma Brasília, quem não sabe, eu já tive uma Brasília. E aí eu tive que morar em outro lugar porque tinha garagem para guardar a minha Brasília. Uhum. E aí, e nesse ínterim, eu percebi assim que eu terminei aquele relacionamento, eu caí numa depressão, eu morava sozinha. Só te interromper um pouquinho, esse relacionamento foi muito traumático para a Regiane, eu conheço um pouco a história. Era um relacionamento de uma certa manipulação emocional, ela bem mais jovem, iludida, ela ficou... A outra parte ficou alimentando nela a esperança, não, nós vamos um dia ficar juntos e nos unir definitivamente, então foi muito abusivo para ela. Quando isso acabou, foi um despenque, né? Esse foi o estado, então eu queria, como você é muito suave, eu queria que as pessoas entrassem nessa dimensão, né? Uma pessoa super esforçada, lutando na vida, vencendo desafios, aposta 12 anos no relacionamento, né? 11 anos, né, Rê? E aí a casa cai, e isso você já tinha quantos anos, mais ou menos? Uns 30 e poucos? Já estava com uns 33, né? 33, me marca porque é a idade de Cristo, então não tem como esquecer. Então esse era o estado da vida dela nesse momento. Aí eu nessa depressão, e eu me lembro que eu pensei até em suicídio. Pensei nisso. Falei, os meus sonhos acabaram, não tem por que eu continuar vivendo, não tenho mais. Investi tudo naquele relacionamento, guardei dinheiro para a gente se unir, né? E aí eu lembro que eu peguei uma Bíblia que tinha na minha estante e eu abri ela numa parte lá de João. Eu sou ruim de endereço, tá? Mas era no livro de João, que dizia, peça que eu te atenderei. Uau. E eu lembro que eu pensei, só faltou ter escrito o meu nome, porque eu já tinha tentado ler a Bíblia e eu não conseguia, não entendia a Bíblia, não entendia. Estava numa versão antiga, aquelas coisas todas. Mas aquela frase, filho meu, peça que eu te atenderei. Uau. E aí eu falei assim, peraí, aqui tem alguma coisa diferente, alguma coisa está falando comigo, né? E eu caí num pranto, eu lembro que eu caí num pranto aquele momento. Algum tempo depois, não muito longe, uma amiga que também trabalhava no turismo, nessa época eu também trabalhava no turismo. Aliás, eu tinha acabado de abrir a Viagem Bem nessa ocasião, então foi assim, uma revolução na minha vida. Termino o relacionamento, saio da empresa e abro a Viagem Bem, né? Uma amiga falando comigo, falou, Regiane, eu tenho uma coisa para te contar. E ela caía na gargalhada. Eu estou indo numa reunião que fala de Bíblia. E eu falava, endoidou de vez. Né? Ela falou, eu quero que você vá. Ela falou assim, é uma reunião de empresários, então já que você abriu a Viagem Bem, estou super feliz por você e tal, você vai lá e você vai se dar bem. E eu falei, olha, interessante a parte dos empresários, né? Espera um pouquinho, Rê. Gente, está travado?
Oi? Tem alguém falando... Não, é que algumas pessoas falando que está travado. Está travado ou vocês estão... Aqui tá eu tô ouvindo não, então, bem. então pode continuar. Eu acho que deve ser na casa das pessoas. A pessoa te convidou. Vamos numa reunião que fala de Bíblia, de empresários. É. Aí eu falei, vou me dar bem na parte dos empresários, falei para ela, porque eu vou pôr a viagem bem lá para alguma coisa, né? Uhum. E aí, só que uma semana não dava, outra não dava, ela ligava toda semana. E era ali no Hotel Intercontinental da Alameda Santos, né? Uhum. E aí eu peguei, na terceira ou quarta semana, ela já não me ligava. E eu liguei para ela. E o incrível é que naquele dia eu trabalhei muito, tinha acabado de abrir a empresa, não tinha funcionário, tinha que fazer tudo. E eu falei, engraçado, hoje eu tinha alguma coisa importante, eu não lembro o que é. Olha só que coisa, né? E quando me deu o estado, já era 7:50. Eu lembrava que a reunião era 8:30. E ela falou, aí eu falei, gente, é a Denise, eu vou ligar para ela. Aí eu liguei, eu falei, ela não vai estar na empresa essa hora, né? Ela trabalhava na Dimensão Turismo. Quem é da nossa época fez muitos grupos, né? Uhum. E aí eu liguei na Dimensão, a moça atendeu, eu falei, não, ela está aqui. Eu falei, bom, já é um sinal. Ainda pensei assim, já é um sinal. Aí ela atendeu, eu falei, Dê, não é hoje aquela reunião? Ela falou, é. Aí eu falei assim, então, eu estava na Brigadeiro Luiz Antônio, eu falei assim, eu queria ir hoje, eu me preparei para ir hoje. Ela, ai, justo hoje, eu não estou podendo sair, mas ela, peraí, Jesus te chama. Ela falou, peraí, Jesus te chama. Peraí, Jesus te chama. Tô indo para lá agora, você me encontra lá. Eu, não, de jeito nenhum, Denise. Imagina, você vai se atrapalhar por minha causa. Não, não vai atrapalhar. Estou desligando o telefone e eu estou indo para lá. Fica lá na porta do hotel que eu entro com você. E assim foi a minha primeira reunião. Mais interessante é que quando eu entrei lá, havia um empresário chamado Fábio Abude. Meu Deus, sério? Eu acho que eu conheço essa pessoa. Ai, que delícia. E aí, o que ele foi trazer na palavra daquela noite? A tempestade no Mar da Galileia. Uau! E como eu trabalhava em turismo, há 4 anos atrás daquela época, eu tinha recebido um convite como gerente da empresa que eu estava para conhecer Israel. Uau! E eu lembro que essa viagem me marcou algumas coisas, e uma delas foi a tempestade no Mar da Galileia. Uau. Que nós entramos no barco, não tinha chuva, não tinha nada, foi uma época de fevereiro que chove em Israel. E quando a gente estava no meio da Mar da Galileia, caiu uma tempestade que eu tinha certeza que eu ia morrer no Mar da Galileia. Agora, isso antes dessa reunião. Isso antes de você ter ido na reunião. Isso antes de eu ter ido. Pouco antes. Tá. E aí, quando ele começou a falar, eu levei um susto. Eu falei, peraí. Eu nem sabia que isso estava escrito na Bíblia, porque o bom católico não conhece a Bíblia. Né? Vamos ser sinceros, gente. Perdão aí quem ainda está... Não é nada pessoal, era um fato, né? É um fato. Na época, bem pior. Graças a Deus, hoje os católicos mudaram bastante. Mais avivados. Ser sincero, né? Mas aí eu fiquei assim, gente, o que eu passei no Mar da Galileia, Jesus passou. Aí, e o mais interessante dessa chuva que todo mundo se molhou naquele barco, hoje a gente vê aqueles barcos, lembra aqueles plásticos enrolados em volta, é por causa da tempestade. Dessa tempestade que você experimentou. Exatamente. E essa tempestade, do mesmo jeito que ela começou, de repente ela parou, de repente, tanto é que nós descemos do outro lado da Galileia para ir num restaurante que tinha lá. Estava sequinho. Uau. Então, essas coisas que aconteceram em Israel, a Bíblia falando comigo na minha casa numa hora de desespero que eu estava, eu comecei a juntar os pedacinhos, entendeu? Uhum. E aí, nessa reunião de empresários, eu saí de lá numa felicidade que eu não sabia te explicar.
Uau. Então, lá realmente eu fui fazer um bom negócio, que foi entregar minha vida para Jesus. Foi a melhor coisa que eu fiz, né? Glória Fui a atrás de Deus. fazer um negócio e fiz um bom negócio. Melhor negócio da sua O vida. melhor negócio da minha vida. Amém. E eu saí de lá com uma alegria incontestável. Naquela semana eu já tive experiências dentro da minha empresa, porque eu estava tentando fazer um contrato com uma empresa de Miami. Veja bem, eu coloquei essa empresa dentro da empresa que eu trabalhava, esse fornecedor. E quando eu abri a Viagem Bem, ele não quis trabalhar comigo. E eu fiquei sem entender. E 6 meses depois que eu abri a Viagem Bem, que eu tinha ido nessa reunião, sem mais, sem menos, entrou na época, pelo fax, o contrato para eu assinar com ele. E eu falei, meu Deus, já tinha até esquecido que eu queria muito esse fornecedor, ele tinha bons preços e tal. E entrou o contrato e eu associei logo a reunião, né? Uau. E assim eu comecei aí nessa reunião e frequentei por um bom tempo, e inclusive depois eu vi que tinha outras reuniões, aí eu comecei a frequentar uma aqui no Tatuapé, que era mais perto. Nessa época eu ia trabalhar de metrô, eu ia para a reunião, eu voltava de metrô para casa, e minha mãe algumas vezes estava me acompanhando, então era muito cansativo. Então a gente começou a frequentar aqui no Tatuapé, e nessa ocasião eu cheguei lá para o diretor da reunião, que era... Ui! Perdão, peraí. É que eu fiz uma colinha. Ah, tá. Caiu a cola. Caiu a cola. Aí o caderninho que o apóstolo Fábio tem, eu também tenho. Ah, tá certo. Aí eu cheguei para eles e falei, escuta, eu gostaria de me aprofundar mais. Realmente eu estou muito... eu achava que era pouca aquela reunião uma vez só por semana. E eu falei para ele, eu queria conhecer mais, né, dessa parte espiritual e tal. Ele falou, olha, nós recomendamos você a procurar uma igreja que seja do seu agrado. E aí eu liguei para essa minha amiga que tinha me levado na Donep, e eu comentei com ela, falei, eu falei isso, me aconselharam isso. Ela, pode deixar, eu vou te ajudar. Vamos começar nesse domingo. Vou te levar numa igreja presbiteriana aqui perto da minha casa. É onde eu estou frequentando agora. Aí eu falei, tá bom, fomos lá. Ouvi, tal, assisti o culto, saímos, terminou o culto, eu olhei para ela, falei, não gostei, não. Ela falou, não gostou? Eu falei, não, você frequenta aqui? Ela falou, eu frequento. Parece igreja católica, desculpa, sim, né? Muito, né? Vamos ler isso, vamos ler aquilo. Sei, era uma igreja tradicional, tá? Uma coisa mais quadrada, assim. Aí ela falou, tudo bem, semana que vem nós vamos na Renascer. Porque ela morava na Lins de Vasconcelos, né? Vamos lá na Renascer. Tá bom, domingo que vem tô eu lá. Aí, Renascer, 3 horas de louvor, tudo mão pro alto direto. Porque era aquele fogo, a Renascer nessa época era aquele, meu Deus, aquelas bandas, né? 1 hora falando de dízimo e oferta. Eu falei, gente, eu não aguento não. Fora! Meu Deus! Saímos de lá, olhei para ela e falei, não é aqui. Não foi aqui. Aí ela, tá bom, vou pensar em outra. Aí na semana ela ligou e falou, escuta, eu vou te levar na terceira e última. Você vê lá se você gosta. Olha, presta atenção, gente, a conspiração divina. Vai lá. Eu peguei e falei, meu Deus, tomara que eu goste dessa, né? Pensei comigo. E aí eu fui na El Shaddai. Né? Ela me levou lá na El Shaddai. E ela, com seus argumentos, falou, eu frequentei essa reunião aqui, essa igreja, mas agora eu não quero mais, tem algumas coisas aí que eu não gosto. Se você gostar, você fica, tá? Porque eu vou ficar lá na que eu tô, na Lins de Vasconcelos. Aí eu falei, quando eu entro lá, eu encontro pastor Marco Aurélio, Fábio Abud. Olha que incrível, gente. Ela foi na Donep, assistiu uma reunião e foi frequentar a Donep, que era uma associação cristã do bairro perto da casa dela.
E aí aconselham ela a ir para uma igreja e ela acaba caindo na igreja do mesmo Fábio Abud que estava pregando naquela reunião. Quer dizer, era o seu lugar, né, Rê? Era o meu lugar. Lugar Em tudo eu vejo Deus traçando o meu caminho. Tudo, tudo. E aí eu olhei as pessoas e eu falei, Dê, nem quero ouvir o culto, é aqui que eu vou ficar. Né? Nem quero ver assim, nem precisa ouvir. Precisa né? avaliar, já está avaliado, já está escolhido. Aí fiquei muito feliz, o estilo que eu gosto, o tipo de linguajar, né? E ali eu fiquei realmente frequentando sozinha, não existia visão celular. Verdade. Né? Então eu fiquei ali 1 ano e meio, ia, assistia o culto, ia embora. Às vezes conversava com o antigo, né, pastor Fábio. Que era incrível, assim, eu me lembro muito disso. As filas. Não, ele tinha um carinho por você muito especial. Era uma coisa incrível como ele ouviu sua história. Você chegou com você abriu seu coração, contou todas as suas decepções. Ele pôde, com aquele amor de pai, ele adotou a Regiane, assim, no sentido de falar assim, como uma filha amada mesmo. Então, ele sempre... Foi uma coisa que Deus ligou ele. A igreja estava crescendo muito, mas Deus ligou muito ele a você, né? Uma coisa incrível. Ele consolidou muito bem. Foi ele que te consolidou, é verdade. Foi mesmo. Você chegou em que ano? 98. 98. Tá. Uhum. Bom. E aí, o interessante é que foi bom você tocar nesse assunto. Quando eu fui, tive um gabinete, né, com ele. Gabinete, os gabinetes. Ele mandou eu fazer 7 sábados de jejum. E eu olhei para a cara dele e falei, puxa, ele quer me matar. Esse homem é louco. E ele achou que você ia fazer 7 sábados e ia ser tudo rápido. Não! Falei, mas jejum como? 24 horas sem comer. Falei, ele quer me matar. Esse homem é doido. Ele falou, eu pensei comigo, ele achou que... eu pensei comigo. Ele quer me queimar no fogo do inferno, já manda pro inferno, que essa não tem mais jeito. Ai, que horror. E aí fui eu, né? Obediente. Eu fiz as 7 semanas. E vou falar para cada um que está me ouvindo. Quantos 7 você tiver que fazer, vá fazendo, que eu fiz muito. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Opa, e como? Né? E como? É verdade. A gente acha que faz 7 semanas e a gente já vai ter a coisa resolvida. Mas, na verdade, é um caminhar. Nessas 7 semanas, muita coisa muda, é verdade. A gente pensa, a gente muda atitudes. E essa mudança, como eu falei na minha última célula, e falo em todas, ela sempre, todas as vezes que você resolve uma pendência que você sabe que não está agradando a Deus, vem outra que você tem que tratar. E aí você trata aquela, fala, consegui dominar isso. Aí aparece mais uma. E assim vai, né? E, bom, enfim, abri a viagem bem com um desejo assim, vou trabalhar o resto da minha vida, quero ter sucesso na empresa, deixo a área sentimental que eu não quero mais tocar nisso. Só que frequentando a igreja, eu encontrei a minha tribo. E, sinceramente, eu achava que não havia na face da terra pessoas que pensassem como eu estava vendo ali na igreja. Então, assim, eu vi o pastor Fred pedindo perdão de púlpito para a pastora Fátima e fiquei chocada. Lembra, Rê? Lembra? Eu vi o apóstolo Fábio falando assim de púlpito. Eu demorei 4 anos para restaurar a minha área sentimental. E eu olhava lá de baixo e falava, ele é louco, eu não vou esperar 4 anos, não. Então, gente, hoje pode dar risada, eu também dou. Mas você vê como a gente chega de um jeito cheio de conceitos, cheio de ideias, né? E Deus fala, calma que eu vou trabalhar em você, né? Aquilo ali, né?
não vai ser do jeito que você acha, vai ser do jeito que eu quero, né? Exatamente. É lógico que a gente tem que permitir isso, né? Sim. Entendeu? E aí eu comecei a sonhar de novo em ter essa restauração na área sentimental, né? E aí foram passando, né? Passou 1 ano, passou 2, passou os 4, foi para 8. Só que nesse inteirinho, assim, não é que... Aí entrou a visão celular, eu falei, que bom, as pessoas vão se conhecer, porque até então eu estava 1 ano e meio na igreja eu não conhecia ninguém, porque não existia como conhecer ninguém, né? Você ia para o culto, terminava o culto, você ia embora. Aí, né? E a pessoa que me levou lá não estava mais lá, então não me apresentava para ninguém. Né? Até, né, na ocasião, a Carla veio fazer amizade comigo e a gente começou a ir para o sítio de Parelheiros todo final de semana, consolidar o pessoal que estava lá. Gente, não, cada aventura. Muita aventura, Rê, muita aventura. Então, eu passei... Você teve sua célula, você mergulhou mesmo na visão celular, você caiu de cabeça, né? Você abriu sua célula. Fiz tudo, ia fazendo tudo. E aí envolvi, né, depois de 3 anos, mais ou menos, o apóstolo Fábio começou a ir para Israel, conseguimos essa aprovação do apóstolo Renê, a empresa, então, desatou, né? Só um minutinho. Amor, me arruma um relógio, por favor. E aí a empresa desatou, né, nessa área financeira, a gente foi conquistando, mas tudo assim, eu fazia meta, sabe? Então, assim, quando eu abri a Viagem Bem com a minha irmã, que era minha sócia, eu falei 3 anos nessa sala, que era uma sala que hoje é a minha sala dentro da empresa. Essa era a sala que eu atendia cliente, tudo era do mesmo tamanho, né? E depois... Hoje só a sua sala era o tamanho da agência inteira na época, é isso? Exatamente, é isso que eu queria falar. Tá? Aí, chegou 3 anos, mudamos para uma que era o dobro dessa. Aí, depois eu falei, mais 3 anos nessa e a gente vai investir, a gente vai comprar a sala aqui, mas tem que ser a sala que Deus vai preparar. E tem que ser nesse prédio, eu sempre fiquei no mesmo prédio, porque eu falei, eu gostava de ir lá, todo mundo era muito unido, ascensorista, recepcionista, eu gostava de ir lá, e eu queria ficar lá. E aí, você acredita que a imobiliária do prédio bateu na minha porta e falou, olha, tem uma sala que a pessoa que ia comprar não deu certo, eu quero te mostrar. Quando ela me mostrou, a sala de frente para Paulista, porque esse prédio tem vários lados, tem 4 lados, né? Aí, quando eu olhei a sala, uma sala enorme, linda, velha, estava com móveis antigos, né? E tal. Uhum. E aí, quem reformou lá para mim foi a Kelly, a sua sobrinha. Sim, prima da pastora Carol. Prima do Fábio. Isso, prima do Fábio, isso. Aí a Kelly reformou. Olha só, a gente conseguiu fazer tudo isso. Eu apresentei a forma de pagamento que eu podia pagar, tudo que eu quis foi dando certo. Uau. E assim, eu falei, Deus está nesse negócio. A minha irmã, que não gostava muito da minha conversão, ela começou a ver os passos que a gente estava dando, ela via que as ofertas, os dízimos que eu fazia davam resultado, né? Davam dízimo. Chegava no final do mês, a gente fechava o faturamento, falava, prepara esse cheque para a igreja, né? Então, assim, sempre muito fiel, sempre muito fiel. E isso começou a tocar o coração dela, tanto é que toda a versão que ela tinha caiu por terra. Hoje, ela amou, os últimos anos, ela sempre estava em contato com todos vocês, sem preconceito nenhum. Amor, então, isso foi a Fernandinha e Fernanda. Isso foi mudando muito, né? Uhum. Só que os anos foram passando e eu me interessei por 2 rapazes lá na igreja, mas a coisa não evoluiu. Da mesma forma, outros 2, né, estavam se aproximando de mim. Mas eu também fiquei na dúvida, não sentia paz, ainda tinha alguma coisa que me bloqueava também, aceitar assim, uma pessoa que se aproximasse de mim, eu só fui descobrir isso depois, né? Já com 11 anos lá na igreja,
Aí já me incomodou. Aí me incomodou. Eu falei, pera lá, 11 anos é muito tempo, não tinha tido um namorico sequer, né? E eu fiquei incomodada. E eu falei, bom, 3 encontros, 10 trabalhando no encontro. Meu Deus. Né? É muito encontro para uma pessoa só. É muito jejum, é muito encontro, é muita coisa. Tem alguma coisa errada. Eu cheguei numa conclusão que espiritual não era. Meu problema não era espiritual. E aí eu falei, vamos tratar do físico, né? Uhum. Aí eu cheguei num médico e falei, doutor, eu preciso fazer 2 plásticas, uma no rosto e uma no resto. Uma do rosto. Ó, presta atenção. Então, eu tô fazendo as contas. Você já estava com seus 44, mais ou menos? 44, 45. Por aí, exatamente. Presta atenção. Ela chega querendo restaurar, não queria restaurar, não pensou num relacionamento, mas nessa época você queria muito a restauração já. Você queria muito um companheiro, né? Então já estava beirando os 45 anos. Já meio desesperada, né? Todo mundo já sabia que a Regiane queria casar. Você lembra que o apóstolo René anunciou isso no Ibirapuera? Várias vezes, você quase... Aí, quando ele fazia isso, eu fazia assim. Ô, Rê, você lembra? Você sorria, a gente sorria. Ô, Rê, você lembra um pastor que falou assim, não, precisa fazer libertação lá em Israel? Gente, o Romero, pastor... Ele falou assim, o negócio dessa sua ovelha é libertação. Falei, sério, nós vamos pro quarto agora. Foi ele, a esposa, eu, a Regiane e o Fábio, fez uma libertação. Isso era, gente, há 10 anos atrás. Não é que foi coisa que libertou e ela... Depois acabou a libertação, voltou. Não funcionou. Falei, olha, então, você lembra? Bem isso. Olha, foi incrível. Bom, vamos lá. Hoje a gente tem que rir, né? Hoje a gente ri, claro. Mas na época não era fácil, não. Mas você ficou firme, hein? Você ficou firme. Você não ficou abalada. Bom. Então, ó, mudei o estilo de vestir. Fiz a plástica no rosto e no resto. Isso, no rosto e no resto. Aí, o que aconteceu? Ô, Rê, fala que você passou por aquele processo da terapia, que você falou, eu vou procurar entender um pouquinho, né? Nessa época, né, nossa amiga falou, Regiane, vou te indicar uma psicóloga e tal, vai lá. E aí eu fui lá. E ela começou, eu até gostei dela no começo, que ela viu assim, que eu não tinha tempo para investir em mim. Eu trabalhava das 9 da manhã às 9 da noite. Então, que tempo que eu tinha para mim, né? Então, ela começou a organizar a minha vida profissional. Olha, tua empresa cresceu e você não cresceu como empresária. Então, você tem que ter departamento, você tem que ter secretária, você tem que... Então, a terapia, nisso também eu gostei, me ajudou bastante, até o momento que ela falou assim, então, agora eu quero que você comece a tomar uma medicação. Falei, peraí, para consertar a área sentimental tem que tomar medicação? Cada uma, meu Deus. Aí ela, não, no seu caso é necessário e tal. Nada a ver, né? Tá bom. Aí eu fugi dela. Bem assim, e fui embora, né? E paralelo a isso, o apóstolo Fábio já estava no meu ouvido. Regiane, sai dessa terapia, você não precisa disso. Ela tá pontual, porque são 10 da Aí ele falou, você não precisa disso. Então eu juntei tudo isso e falei, vamos parar com isso daí. Passou mais um tempinho, eu fui fazer, a minha irmã chegou para mim, aconteceram alguns eventos. Meu pai faleceu, a gente já estava restaurado em família, né? Você vê que quando eu me converti, sem eu pedir isso para Deus, Deus foi fazendo. Minha mãe e meu pai moravam num lugar, eu morava sozinha em outro, minha irmã morava em outro. Deus foi trazendo todo mundo de novo para morar junto. E nessa união, meu pai parou totalmente com a bebida. A gente viveu os melhores anos das nossas vidas
com o meu pai, de paixão mesmo, de levantar de manhã, todo mundo tomar café. Ele pegava, me levantava da mesa para dançar, isso eu nunca vou esquecer. E a gente viveu muito bem nessa fase. Aí a minha irmã resolve sair da empresa. E eu fiquei meio assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Que a empresa, o financeiro todo na mão dela, o comercial todo na minha mão. Como é que eu vou administrar agora as duas áreas, né? E eu comecei a entrar meio em parafuso. Eu falei, peraí, se meu problema não é espiritual e se está acontecendo tudo isso, meu pai foi embora, o apóstolo René não queria mais trabalhar comigo, juntou tudo junto. A minha irmã fala tchau. Né? Minha irmã foi embora, uhum. Eu falei, teu pai faleceu. Uhum. O que está acontecendo? Aí a minha irmã falou assim, eu quero te levar num encontro chamado Leader Training. Aí eu vou lá, o que é o Leader Training? É o encontro com Deus para pessoas físicas, sem falar de Bíblia, muito, não fala-se muito de Bíblia, sim, mas exatamente o encontro, arrependimento no primeiro dia, papapá. E até fui falar com a liderança lá, eu falei, escuta, vocês sabem que tem igreja que faz isso já numa outra versão e tal? Sabemos, na verdade isso veio da Coreia. E aí eu assimilei com Poyan Show. Uau, o cara criou, pegou as coisas de Deus e fez uma salada. Olha isso. E aí eu tinha direito a uma consulta com um psicólogo. E primeiro eu fui pesquisar quem era esse psicólogo e eu vi que ele era formado em ciência da religião. Psicologia da religião, chama. Na PUC, deve ter esse curso lá até hoje. E aí eu comecei a fazer terapia com ele. E na primeira entrevista que eu tinha direito, ele falou, o seu problema é que você tem medo de relacionamento. Eu falei, o quê? Medo? Você tá doido? Falei para ele. Eu quero! Como medo? Eu subo nos púlpitos e falo, eu quero casar, como é que eu tenho medo? Ele falou, pois é, da boca para fora, da boca para dentro não é assim não. Olha. E aí eu fiquei assustada com isso. E eu comecei essa terapia. Ela foi longa também, foram 2 ou 3 anos. E numa das coisas ali, das tentativas, né? Aliás, espera aí, vou voltar um pouquinho agora. Na época que eu tinha decidido, fazia 11 anos que eu estava na igreja, que eu queria casar e eu ia desatar essa área, custasse o que fosse, eu comecei. Veja só. Eu ganhei esse livro de uma amiga, porque os homens amam as mulheres poderosas. Eu precisava descobrir isso, tá? Aí fui ler outro. As 5 linguagens do amor para solteiros. Comecei, fui na livraria, falei, não, eu vou, um desses... Eu vou achar alguma coisa. Esse eu ganhei. Esse eu ganhei, e esse daqui eu comprei. Eu falei, eu vou... Mas eu nunca cheguei até o final. Esse que eu comprei, nem comecei a ler. Ficou assim. Porque esse que eu ganhei, até li até a metade, ó, tá até marcado onde eu parei. Porque eu falei, gente, isso daqui não tem nada a ver comigo. Tá descartado. Tá descartado. Aí na psicologia. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Esse livro é um bom livro para ler. Eu gostei, sabe por quê? Ele mostra exatamente, são psicólogos. Que você tem que entender que o homem, ele age diferente da mulher, ele pensa diferente do que a mulher. E você entendendo isso, fica mais fácil a convivência. A comunicação. E a mulher quer que o homem pense igual a mulher, e ele não pensa igual a mulher. Então eu comecei a descobrir essas coisas. Eu gostei desse livro. Um psicólogo americano. Gente. Né? 8h30. Aí, bom, aí eu pego, ele manda você tem que se relacionar. Abaixa aí o Tinder e vai tentar alguma coisa no Tinder. Lá vou eu pro Tinder. Opa, Jesus... você me contou essa, hein? Não, sabe por quê? A decepção foi tão grande, gente, que eu falo para vocês todas, minhas amigas, falei, gente, perca de tempo, cai fora, porque isso daí não leva a nada, né? Até saí para jantar aí com o rapaz, mas nem ele conversava, nem eu.
Então fica difícil. Ó, posso fazer um parênteses? Pode. Esses processos, eu tô brincando que ela não me contou, mas a Regiane compartilhou com a gente. Ah, eu quero me cuidar mais. A gente, claro, eu tô fazendo terapia. Ela sempre firme na igreja, né? Não teve nenhum vacilo na fé, mas foi buscar. Eu sempre apoiei, eu sou pedagoga, eu acredito, né, nesse universo que a gente precisa considerar das nossas emoções, da nossa alma. Então, eu acho importante mostrar que não é que você estava fazendo uma substituição, você estava firme em Cristo, mas buscando, ela não ficou acomodada. Aquela menininha que subia a montanha foi pesquisar o que eu preciso, né, onde eu preciso melhorar. Eu acho que isso, Deus dá essa possibilidade para nós, né, para a gente não ficar numa acomodação. Né? E uma coisa interessante que eu vou te falar, uma das primeiras consultas com esse psicólogo, eu falei para ele assim, eu frequento a igreja, eu trabalho na igreja, eu conheço a igreja do Brasil inteiro, os pastores sabem que eu quero casar, e o que acontece? Eu falei para ele, como é que eu frequento uma igreja, todo domingo eu estou lá, e ninguém olha para mim. Eu falei para ele, ninguém olha para mim. Ele falou assim para mim, ninguém olha para você ou você não olha as pessoas? Sim, aí aquelas possibilidades. Minha terapia era de manhã. Aí ele falou assim, hoje na hora do almoço, você almoça em restaurante, né? Eu falei, procura observar as pessoas que olham para você. E eu fiz esse teste. Ele falou, mas não escolhe qualquer restaurante, não. Vai num restaurante bom. Eu fui lá no Bovinos da Paulista. Falei, quero ver esse negócio. Pois foi testar tudo. Eu vi que era verdade. Eu passava, as pessoas me olhavam. E eu achava que eu não era digna de ser olhada. Existia um bloqueio. Que, na verdade, o encontro trata disso. Mas eu não sei por quê. Não fui tratada nessa área no encontro. O encontro cuida disso, né? Eu acho que você sofreu tanto, aquele teu relacionamento foi tão abusivo. Aquilo ficou um massacre na tua alma, né? Você falou, por mais que você falasse eu quero, você estava ainda, né, com muitas mazelas daquele trauma. Ficou uma porta fechada, sabe? E aí eu falei, bom, se as pessoas estão me olhando, quer dizer que ainda estou bem. Ainda tem chance. Ainda tem chance. Sim. Né? E aí, o que eu comecei a fazer então? Meus atos proféticos. Isso. Chegou uma amiga aqui, que era cliente, virou amiga. Ela veio para São Paulo. Eu falei, Cláudia, vamos lá na rua São Caetano ver vestido de noiva? Um ano antes de eu conhecer o Rogério. Ela, vamos! Falei, vamos fazer um ato profético, vamos para lá. Nós fomos, nós experimentamos. As moças da loja chegavam assim, quando que é o casamento? Eu olhava para a Cláudia, a gente espera que dentro de um ano, no máximo. Eu falava, maravilhosa, é isso mesmo, Rê. Fizemos isso. Tirei foto e tudo. Falei, eu chorei. Quando eu vesti o primeiro vestido, eu comecei a chorar, não parava mais. Mas olha, interessante. Quantos anos você tinha nessa época? Aí eu já estava com... Conheci o Rogério com 50 anos. 50 anos. Aí o que acontece? Chegou o meu aniversário. Eu falei assim, bom, se eu não casei, eu já estava desistindo do sonho. Já tinha terminado a terapia, eu estava desistindo do sonho. Aí eu falei assim, já que eu não casei, não fiz uma festa em buffet, eu vou fazer meu aniversário de 50 anos num buffet. Isso eu resolvi em janeiro, meu aniversário era em fevereiro, 50. Aí fui procurar buffet, fotógrafo. E aí o que acontece? O fotógrafo fala assim para mim, chega em casa hoje, separa suas melhores fotos para eu montar a sua história lá. Né? Eu nem lembro o nome que chama. Aí eu falei, tá bom. E aí eu comecei a separar as fotos, que eu tenho bastante, eu gosto. E nesse momento eu tive uma cura,
porque eu vi que aquela mulher que estava nas fotos era muito linda. E eu não me achava linda. Por mais que eu andava sempre arrumadinha, cabelo impecável,